Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre período composto por coordenação. Vocês lembram o que é isso? Esse conceito, período composto e ainda por coordenação, né? Vamos entender melhor esses conceitos? Então acompanhe aqui. Bom, primeiramente uma perguntinha para vocês. Vocês lembram o que é uma oração gramatical? O que será que é uma oração gramatical? Então, já falamos aqui, né? Então, não é aquela oração da igreja. Então, é uma oração gramatical, de acordo com o conceito apresentado na gramática da língua portuguesa, certo? Eu definiria de uma forma bem simples para vocês. Então, oração é uma frase que possui verbo. E assim você não vai esquecer mais, né? Então, se você lembrar o que é, então, uma oração, beleza? E qual será que é a diferença entre oração, frase e período? O que será que diferencia esses três termos aqui, né? Frase, oração e período. Então, lembra que eu falei que oração é uma frase que possui verbo? Certo? E frase, só frase, o que será que é? E período, o que será que é? Todos estão relacionados a uma frase, de certo modo? De certo modo, sim. Então, vamos entender melhor esses conceitos. Acompanhe. Então, primeiro vamos relembrar. A oração, então, é organizada por um único verbo ou locução verbal. Mas, professor, o que é uma locução verbal? Então, locução verbal é quando eu tenho dois verbos fazendo a função de um único verbo. Por exemplo, vou viajar. Então, eu uso vou viajar no lugar de um único verbo, viajarei, certo? Então, eu percebo que vou viajar é uma locução verbal. E conta, então, como um único verbo quando eu tenho a locução verbal, certo? Perfeito, então já entendemos isso. Agora, acompanhe lá. Dessa forma, para cada verbo ou locução verbal, nós contamos uma oração. Isso é muito importante, né? Então, perceba lá. Se eu tenho uma oração, né? Então, eu tenho um verbo, uma oração. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. Então, a quantidade de verbos é a quantidade de orações que eu tenho, então, dentro ali daquele período, certo? Então, de certo modo, o professor já explicou um pouquinho o que é período, né? Então, período precisa ser formado por pelo menos uma oração, né? Ou pode ter várias orações dentro de um único período, certo? Então, acompanhe aqui o exemplo. Eu acordei cedo, tomei banho e apanhei o ônibus. Percebam aqui, ó, quantas orações eu tenho. Então, eu tenho o verbo acordei, forma a primeira oração, o verbo tomei, né, segunda oração, e o verbo apanhei formam a terceira oração. Bem importante isso, então. Observaram? Então, a quantidade de verbos é a quantidade de orações. Beleza? Período. O que é um período? Vamos relembrar, então? Período, então, é uma frase formada por uma ou mais orações, tá? Pelo menos uma oração eu preciso, então, para ser considerado período. E tudo isso vai garantir o sentido completo. Então, se uma oração tem sentido completo, então eu tenho ali um período constituído. Então, eu acordei cedo, tomei banho, apanhei o ônibus. Então, eu tenho três orações. Dessa forma, tendo três orações, eu tenho aqui o meu período formado, beleza? E o conceito de frase, né? Nós damos ao nome de frase, né? Aquele enunciado que tem sentido completo. Então, observe lá, um beijo da sua neta Júlia Branca. Então, aqui eu tenho uma frase nominal, porque é uma frase que não tem verbo. Já a outra frase, aqui em São Paulo faz frio. Aqui eu tenho verbo, e tendo o verbo eu tenho uma frase verbal, ou aquela que eu posso chamar também de oração. Perfeito? Beleza? Então, nesse vídeo nós falamos sobre período composto, certo? Por coordenação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.